sabe por quê? Porque a motivação, o motivacional alcança a sua alma. Aqui nós não alcançamos apenas a alma, nós alcançamos a alma, alcançamos o corpo, mas alcançamos o espírito. E a chave está onde? No espiritual. A chave está onde? No espiritual. Se você entender e romper a dimensão da sua alma e da sua carne, porque tem muito crente perturbado? Porque está inclinado mais para a alma e mais para a carne. Aí vive perturbado. Se você se conectar ao espiritual, você vai andar por cima sempre. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, lugar de governo e de autoridade, acima dos principados e potestades. Se você se mover no espírito, você se move nessa dimensão. Agora, se você se mover na alma, você desce para o nível natural, e aí as regências espirituais barram você. Por isso que muita gente fica perturbada, angustiada, dia e noite angustiada. Tem gente que tem que tomar um remédio de tarja preta para dormir, depois toma o tarja branca para acordar. Não é? Não tem mesmo? Toma um remédio para dormir, outro dia não consegue dormir, fica meio bobalhado assim, o que está acontecendo? Remédio para acordar. Se você entrar na dimensão do Espírito, você vai romper com essas cadeias. Amém? Amém, Amém, queridos? Amém. Deus vai se estabelecer nesta nova dimensão. Amém. Diga, toda aliança é regida por princípio. Eu quero falar de uma lei espiritual e a gente vai encerrar, tá bom? Só para você ler comigo. Abre em Gênesis e a gente encerra aqui. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, 22. Diz assim: estão aí ainda? Vocês já querem ir embora? Não. Tá bom. O Corinthians não joga hoje mesmo, graças a Deus, já está fora. Tem algum corintiano aí? Só o Mengão, né? Vamos lá, Gênesis 8, Gênesis 8, 22. Olha o que diz aqui. Vamos encerrar. Estão preparados ainda? Você já comeu, quando você vai num restaurante, mesmo na sua casa, você almoça, depois do almoço está aqui, sobremesa. As crianças ficam aqui na expectativa da sobremesa, não é verdade? Uma sobremesazinha bom, não? Agora a gente tem a sobremesinha light, então a gente vai na sobremesa light agora. Gênesis 8, 22, olha o que diz o texto. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa. O que é isso? Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, não vai deixar de existir. Vou vir de trás para frente. Dia e noite, verão e inverno, frio e calor, além da semeadura e da colheita. Irrevogável. Não tem como revogar. Imagina eu fazer um decreto revogando a noite, fazer um decreto revogando o dia, vou fazer um decreto revogando o frio. Não vai ter mais frio, não vai ter mais calor. Enquanto a terra durar, está escrito, não deixará de existir o frio e o calor, o inverno e o verão, a noite e o dia, semear e colher. Agora está atente. Eclesiastes, o sábio, disse assim: aquele que observa as nuvens não planta, aquele que olha para os ventos também não colhe. Se você olhar para as circunstâncias naturais, você se fecha e você não semeia. Então, se você não semear, você também não tem como colher. O apóstolo Paulo, ele vai tratar do assunto relacionado ao dinheiro. Ele vai dizer assim: olha, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A Bíblia diz no capítulo 9, 2 Coríntios, que Deus, ele dá a semente para plantarmos. Ele nos dá o pão para comermos. Deus dá o quê? Semente para plantar e pão para comer. O que acontece é que muita gente pega a semente que Deus deu para plantar e come. Se alguém come a semente que Deus deu para plantar, vai nascer alguma coisa? Não nasce nada. Agora eu vou encerrar aqui com o texto, com uma promessa de Deus para a minha vida. E essa é uma palavra que Deus tem me dado como rema. 2 palavras. A primeira, Joel, que diz a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos ladrões.
Ele diz: eu vou enviar o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos inimigos. Diga: eu recebo esta palavra. Fala da restituição. Agora, a outra palavra, Deus me deu esta palavra como um rema. Está em Levítico 26, versículo 10. Sabe o que está escrito lá? Estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. O que quer dizer isso? Ele está dizendo no versículo 3 do capítulo 26: se você guardar os meus mandamentos, viver os princípios da palavra, eu vou te abençoar tanto, mas te abençoar tanto, que você vai colher, você vai armazenar, e você vai ter colheita. Eu estava estudando a respeito disso, apóstolo Ciro, para você desfrutar durante pelo menos 3 anos. Você vai ter colheita armazenada. Então, como você vai armazenar a colheita, e você vai comer a colheita, quando chegar na próxima safra, você vai olhar no celeiro e já vai ter colheita do ano anterior. Você vai ter que tirar a colheita velha para dar lugar à nova. Ele diz: isso é tão extraordinário. Você já imagina o seu guarda-roupa? Você vai ter que tirar aquelas roupas que estão lá, para que as novas cheguem. Não vai ter lugar suficiente para guardar roupa. O que isso quer dizer, apóstolo? Sabe o que quer dizer? Que você vai receber o seu salário, você vai dizimar, você vai ofertar, vai primiciar, ter todos os custos das despesas, aluguel, seja lá o que for, e você vai ter sua casa própria, você não precisa pagar aluguel. Amém? Você recebe? Diga: eu teria a minha casa própria, não vou precisar pagar aluguel. Pela fé mesmo, não pode crer. Você crê no Senhor? Amém. Olha só, eu estava na Coreia, depois eu volto aqui. Eu estava na Coreia do Sul. Posso foi comigo, né? Posso assim. Eu saí de um tempo de oração, na montanha de oração. Deus falou para mim assim: defina o que você quer, senão você não tem. Defina. Naqueles dias que eu não estava pensando em casa, eu não estava pensando no tempo daí, não estava pensando em nada. Nós pagávamos aluguel ali no centro onde a gente está, a 14. Se fôssemos pagar aluguel hoje lá, era entre 25 e 30 mil reais por mês, quase 400 mil por ano. Eu estava na Coreia, Deus disse: defina o que você quer. Eu falei para definir, ele falou: peguei um papel e comecei a escrever. Então eu quero uma casa, o prédio da igreja, e a minha conta no banco só vivia no vermelho. Não tinha como sair do vermelho, já tinha incorporado a minha vida, parecia um demônio que incorpora as pessoas, aquela conta só no vermelho, todo mês usando o limite o mês todo. Você já viveu essa coisa? Você nunca viveu isso. É coisa horrível. Imagina você, o cartão de crédito você compra, chega no final do mês, você não consegue pagar, paga o mínimo, e aquele trem vai embolando. Aquela coisa, isso é coisa do demônio. Meu irmão, eu coloquei lá, aí para colocar, eu falei: então vou colocar até um limite. Eu falei: pai, eu não quero mais usar meu limite. Queridos, hoje eu tenho minha casa própria, o prédio onde nós congregamos, nós compramos do lado, compramos o ECG Norte, e depois do ECG Norte já compramos mais 5 terrenos do lado. Já temos lá mais 5.000 metros quadrados para construirmos o templo agora para 2.500 pessoas. Quando está dizendo aqui, você vai estar comendo da colheita velha quando tiver que lançar fora a velha para dar lugar à nova. Acredite nisso. Nossa, mas o prefeito diminuiu o meu salário. Eu como os professores, devo entender isso aí, né? Um negócio esquisito. Mas mesmo diminuindo, Deus vai te prover, vai criar leis para você prosperar de uma forma tremenda, poderosa e abundante. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eles hoje eu não vivo do meu salário, não. Eu vivo além do meu salário. Como que é esse negócio, rapaz? Às vezes quando eu acordo, ou no meu e-mail lá, tem lá: hoje eu fiz um depósito da sua conta. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem linda, propósito. Olha, eu tinha até esquecido, alguns anos atrás eu fui no escritório de um advogado, ele estava quebrado, eu nem sabia, fui lá orar com ele, orei, e agora ele passou a mensagem para mim: Deus te abençoou tanto, fiz um depósito de 5 mil na sua conta. Que coisa tremenda. Com que eu vou me preocupar com o quê? Agora você fala assim: apóstolo, é porque você é apóstolo. Não, meu irmão, eu era empresário. Eu sou pastor porque Deus me pediu a minha empresa, eu queria ser fazendeiro. Mas Deus tinha coisa melhor, né? Porque ser pastor é coisa curiosa. Você tem que enfrentar o bocado de Satanás todo dia também. Não é brincadeira não. Mas eu não vivo de salário não. É milagres, Deus faz milagres.
para mim? É 5 minutos, é 9 horas. Eu sempre termino o culto 9 horas. Eu sou assim. Eu tenho um relógio dentro de mim. Olha só, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu ainda era empresário. Deus falou comigo: faça uma oferta especial na vida de um missionário. Um missionário chamado Luiz Nelson. Esse missionário não era meu amigo, eu tinha estado com ele umas 2 ou 3 vezes. E eu não sabia onde ele estava, onde ele morava, não sabia nada. Eu conheci o irmão dele. Telefonei para o irmão dele e disse assim: você tem o telefone do Luiz Nelson? Eu tenho. Peguei o telefone e liguei para o Luiz Nelson. Ele estava em Curitiba, na base da Jocum de Curitiba. Falei: Luiz Nelson, me dê a sua conta que eu preciso fazer um depósito. Deus falou comigo: vou fazer um depósito para você. Depois ele testemunhou e falou: pastor, aquele depósito que você fez naquele dia era exatamente o valor que eu precisava naquele dia. Eu tinha uma viagem marcada e aquele era o último dia para eu pagar as passagens, eu não tinha dinheiro. Veio exatamente o valor que eu precisava. Olha só. Imagina isso. Mas olha o que aconteceu. Passaram-se os anos. Eu tinha um desafio de $16 mil para pagar. Não tinha de onde tirar esse dinheiro. De repente o meu telefone tocou. Isso anos depois. Uma pessoa falou: pastor Edmilson, eu falei: sim. Falou: me dê a conta da igreja que eu preciso fazer um depósito para a igreja. Sabe quanto que ele depositou na conta da igreja? $16 mil. Olha só, o valor que a gente pensava que era $16 mil. Agora, olha só, sabe onde esse empresário morava? Curitiba. Aonde eu plantei uma semente? No missionário que estava onde? Em Curitiba. Explica um negócio desse. Explica isso. Deixa Deus falar com você. Abre o seu coração. Talvez isso fira você quando se fala de dízimos, quando se fala de oferta, por causa do nosso entendimento limitado. A serpente vem na nossa cabeça e diz: isso não é bem assim não. Você conversa, a mesma conversa que a Eva teve com a serpente lá. Você não acredita nesse negócio aí não. O diabo fala na nossa cabeça: isso não é verdade, não é bem assim. Mas se você crer, se você se mover pelo princípio, você vai poder experimentar e ver a intervenção de Deus na sua vida. É possível que você viva esses dias de aperto, administrando na escassez, mas Deus tem abundância para você. Eu quero nesta primeira noite do seminário orar com você. E quando chegarmos na última noite do seminário, daqui a 6 semanas, que é a 7ª semana, você já vai poder ver o agir de Deus, o mover de Deus na sua direção. Amém? Fique em pé. Deus vai te dar habilidade, vai te dar sabedoria. A minha sogra, ela é uma mulher extraordinária, mulher de fé. Quando eu ainda namorava a Marisa, o meu sogro, ele teve a carteira registrada quando ele era jovem. Depois ele foi trabalhar como autônomo. E ele ficou doente. E eu namorava a Marisa. E ele não podia trabalhar naqueles dias. Sabe o que minha sogra foi fazer? Ela começou a fazer pães em casa, pães. Começou a vender pães para sustentar a casa. 2 filhas e o esposo que não podia trabalhar. Mas ela começou a fazer os pães, começou a vender pães, fazer pães e vender pães. E ela conseguiu fazer até uma caderneta de poupança naqueles dias, vendendo pães. Hoje ela não precisa vender mais pães. Mas olha o que Deus fez. Então Deus dá habilidade, Deus dá sabedoria, Deus dá graça. Mas Deus vai prover você, sustentar você no tempo da crise. As janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você vai viver. Levítico 26. Qual o versículo? Escute bem, presta atenção. Olha para mim aqui um pouco. Se você não receber a palavra vai se dar forma a você. A palavra é a semente. Eu estava no Monte Carmelo, o apóstolo René liberou uma palavra no Monte Carmelo: não vai faltar dinheiro na sua carteira. Eu esqueci da palavra. Passaram-se alguns textos, um dia o pastor Clodoilson chegou: você se lembra do que o apóstolo René profetizou no Monte Carmelo? Naquele dia para cá, nunca mais eu me esqueci. Então tem palavras que são lançadas sobre nós nem pegamos, passa, cai no meio do caminho, as aves vêm e levam. Tem outras que caem no solo rochoso, tem outras que caem nos espinhos. Mas eu quero profetizar que a palavra ministrada nesta noite está caindo numa terra boa, que vai produzir a 100 por 1. Você recebe de um amém. Então vai recebendo, meu irmão, vai tomando posse. Amém?
Levítico 23:10. Maria falou: o que é isso aqui? É uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ninguém está sabendo o que é. Aí ele falou: nós vamos viver isso. Chega na sua casa, leia. Amanhã de manhã, leia. Decore o versículo, fale o versículo todos os dias. E a promessa é: vai sobrar. Diga o teu irmão: vai sobrar. Vai sobrar. Diga: eu creio. Vai sobrar. Você crê nisso mesmo? Diga: eu creio. Vai sobrar. Diga: vai sobrar. Vai sobrar. Pai, eu te agradeço por esta noite profética. Atenta agora, Deus, para a expressão de fé dos teus filhos. Vamos plantar as nossas sementes. Vamos entregar os dízimos. Que o teu olhar esteja sobre cada vida, sobre cada família neste lugar. E que todos sejam desatados nesta unção de prosperidade, paz e provisão. E todos sejam plenos. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Se assente. Você vai tomar a sua oferta. E você vem algumas últimas chances. Se você precisa passar o seu cartão, pode vir aqui. Plante uma semente profética para estabelecer um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Deus te abençoe. Shalom. Quando a videira brotar e no campo brilhar,